E o padre Nicola diz mais, São Miguel não é protetor de um povo, São Miguel não é protetor de uma nação, de um reino, mas São Miguel é protetor de toda a família humana. Todos os filhos de Deus estão sob essa tutela, sob a proteção do grande arcanjo Miguel. Deixa eu partilhar com você essa história. É uma história de arrepiar. Gente, olha o que aconteceu a este soldado em plena guerra. Assim ele relata. Primeiro deixa eu partilhar. Essa é uma carta escrita por um jovem soldado americano da Marinha à sua mãe, depois de ter sido ferido em 1950 durante uma batalha na Coreia. E nesse momento ele se encontrava no hospital, quando escreveu a carta. Essa carta chegou às mãos de um capelão militar, o padre Walter, que a leu diante de 5.000 soldados americanos. O padre Walter falou pessoalmente com o jovem soldado, com a sua mãe e com o comandante-chefe, e da fé, da veracidade desta história. Assim escreve o soldado. Querida mãe, a ninguém mais do que a ti me atreveria a escrever esta carta, pois nenhuma outra pessoa acreditaria no que eu vou contar. Talvez até tu também tenhas dificuldade em acreditar, mas eu preciso contar. Primeiro, eu quero contar que me encontro no hospital, mas não se preocupe, eu estou bem, fora de perigo. O médico diz que dentro de um mês já poderei pôr-me de pé. Lembra-te quando no ano passado eu ingressei na Marinha? Então, tu me disseste que eu devia rezar todos os dias ao Arcanjo Miguel. Não tinha nem razão para me dizer isso, porque desde pequeno já me ensinaste a rezar ao Arcanjo Miguel. Inclusive, me deste este nome. Me chamo Miguel. Mas quando cheguei na Coreia, senti que eu precisava rezar mais intensamente. Lembra da oração que a senhora me ensinou? Miguel, Miguel, permanece junto de mim. Guiai-me por ambos os lados para que o meu pé não escorregue. Tenho rezado todos os dias, algumas vezes quando estou em marcha, outras durante o descanso, e rezo sempre antes de dormir. Inclusive, ensinei a um dos meus companheiros. Um dia encontrava-me num grupo de avançada na frente de batalha. Estávamos buscando soldados do exército oponente e eu caminhava pesadamente por entre o frio. O meu fôlego parecia fumo de cigarro. Fazia muito frio. Pensava que conhecia todos os membros da tropa até que de repente, junto de mim, apareceu um soldado da Marinha que eu nunca tinha visto antes. Era o soldado mais alto que eu já vi. Tinha aproximadamente 1,92 m e correspondentemente era musculoso. Ter ao meu lado semelhante gigante inspirou-me segurança. Ali estávamos, caminhávamos com dificuldade, o resto da tropa se expandiu. Com a intenção de começar alguma conversa, eu disse, nossa, que frio, não é? E aí ri de mim mesmo, porque estávamos correndo risco de vida, podíamos morrer, e eu preocupado com o clima. O meu companheiro parecia entender, percebi que ele também ria. Então olhei e disse, eu nunca te vi antes. Eu pensava que conhecia todos os membros da tropa. E ele me respondeu, é porque eu fui o último a chegar. Eu me chamo Miguel. Eu fiquei ainda mais surpreso. É verdade? Eu também me chamo Miguel. E ele disse, eu sei, eu sei. E acrescentou, Miguel, Miguel, permanece junto de mim. Eu estava perplexo. Como? Naquele momento? De onde ele sabia o meu nome e a oração que tu tinhas me ensinado? Então eu tive que sorrir. Todos na tropa deviam me conhecer. Talvez ele tivesse escutado quando eu ensinei essa oração ao outro companheiro. Enfim. De vez em quando até me chamavam de São Miguel. Durante um momento, nenhum dos dois falou, mas logo ele rompeu o silêncio e disse, ali à frente nos encontraremos numa situação crítica, de alto risco. Ele devia estar numa boa condição física, mãe, porque ele respirava tão levemente, não se podia ver o seu fôlego. O meu via-se como uma grande nuvem. Já não havia naquele momento sorriso no seu rosto. E eu pensava que não havia nada de novo no fato de que mais à frente pudéssemos enfrentar uma situação crítica. Estávamos na guerra. A neve começou a cair em flocos grandes e grossos e, de repente, a paisagem tinha desaparecido e eu marchava entre um branco nevoeiro. O meu companheiro já não estava ali e eu gritei, Miguel, Miguel!
Então foi quando eu senti a sua mão sobre o meu braço. A sua voz era cálida, forte. E ele disse, já vai parar a neve. A sua predição foi certa. Passados uns minutos, terminou de nevar, da mesma maneira rápida como tinha iniciado. O sol via-se como um disco duro e brilhante. Eu olhei em volta, procurando a tropa, eu não vi mais ninguém. Tínhamos perdido os outros no meio da neve. Eu estava olhando para frente, quando chegamos a uma pequena elevação. O meu coração, mãe, ficou paralisado. Havia ali 7 soldados do exército inimigo. Mas agora as coisas já não estavam para brincadeira, eram 7 armas apontadas para nós. Eu gritei, ao chão, Miguel, e me lancei sobre a terra congelada. Escutei como ao mesmo tempo o grupo de soldados começaram a disparar. Eu ouvi passar as balas no ar. E ali estava Miguel, de pé. Mãe, esses tipos não erram o alvo. Ainda mais a uma distância daquela. E eu pensava, Miguel deve ter sido desfeito pelos disparos. Mas não, ele estava de pé, sem mostrar nenhuma intenção de disparar. Estava paralisado de medo. Isso acontece de vez em quando conosco. Ele parecia um pássaro hipnotizado por uma serpente. Pelo menos era isso que eu pensava naquele momento. Então, me levantei para lançá-lo ao chão. Foi quando eu fui ferido. O meu peito ardia como fogo. Muitas vezes pensei o que se sentiria no momento de ser ferido por uma bala. Agora eu sabia. E eu lembro que uns braços fortes me abraçaram e depositaram sobre uma almofada de neve. Eu abri os olhos para deitar um último olhar. Encontrava-me moribundo. Eu ainda lembro que eu pensei, não deve ser tão grave. Talvez olhei para o sol, ou quizá estava comocionado. Contudo, parecia-me ver Miguel novamente de pé, só que desta vez o seu rosto tinha um terrível esplendor. Parecia transformar-se enquanto eu o observava. Ele tornou-se maior, os seus braços se estendiam. Quizá era a neve que novamente caía, mas rodeou um raio de luz como asas de um anjo. Na sua mão tinha uma espada que brilhava com milhares de luzes. Bom, é o último que recordo, antes que os meus companheiros me encontrassem. Eu não sei quanto tempo se passou. De vez em quando tinham breves momentos em que a dor e a febre desapareciam. Então contei aos meus companheiros do inimigo que se encontrava diretamente à nossa frente. Onde está Miguel? Eu perguntei, eles olharam entre si e disse, onde está quem? Miguel, Miguel, esse soldado musculoso e alto, que marchava comigo antes que caísse a neve. O sargento disse, rapaz, tu não ias marchando com ninguém, eu jamais te perdi de vista. Tu te adiantaste muito, eu quis te chamar de volta quando você desapareceu entre a neve. O sargento olhava com curiosidade. O que você fez? Eu perguntei meio zangado, apesar de ferido, o que eu fiz? Esse soldado Miguel e eu estávamos precisamente, o sargento mais uma vez disse, rapaz, eu escolhi o grupo, não há outro Miguel na tropa. Tu és o único Miguel. O sargento ficou pensativo por um momento. O que você fez? Nós escutamos disparos, mas nenhum disparo saiu da tua arma. Todas as balas estão aqui. E não há um só pedaço de chumbo nos 7 soldados que se encontram mortos ali sobre a montanha. Eu não respondi nada, mãe. O que eu podia dizer? Eu só podia olhar estupefata ao meu redor. Será que era a febre? Então o sargento falou novamente, rapaz, cada um desses 7 soldados mortos morreu a golpe de espada. Não há mais nada a contar, mãe. Como eu te disse, talvez tenha sido o sol nos meus olhos, talvez o frio, a dor, mas isto foi exatamente o que aconteceu. Abraços do teu Miguel. Gente, que história mais incrível! Mas é exatamente isso que nós temos visto, ouvido, testemunhado no exército de São Miguel. Livramentos de acidentes, mortes, assaltos, incêndios. Claro que nós cremos verdadeiramente nesse relato porque é isso que nós temos testemunhado todos os dias.